O tema da aula de hoje é conceitos introdutórios a respeito do comportamento do consumidor. O mundo de hoje é tomado pelo consumo. Nós temos o consumo fazendo parte do nosso dia a dia. Desta forma, então, trabalharemos com algumas definições e alguns conceitos importantes a respeito do comportamento do consumidor. Primeiramente, abordaremos algumas definições de comportamento do consumidor, em seguida, as características do comportamento, os papéis do consumidor e algumas classificações de tipo de cliente de consumidor final e cliente organizacional. Por fim, o comportamento do consumidor e sua relação com o marketing. O consumidor e o consumo. O consumo faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa sociedade. Veja a seguinte frase: você é o que você consome. O que essa frase especificamente significa? Quando se refere ao você é o que você consome, estamos nos referindo que por trás de uma compra, por trás de um consumo, há valores, há crenças e há hábitos dos consumidores. Nesse aspecto, temos então os valores ligados ao que o consumidor valoriza quando compra alguma coisa, no que ele acredita quando também está comprando alguma coisa e também os seus hábitos, os seus costumes relacionados às compras e relacionados ao consumo. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de consumir carne vermelha pode ter como crença que a carne vermelha não faz bem para a saúde e também procura valorizar um consumo saudável, hábitos alimentares saudáveis. Essa pessoa provavelmente não vai comprar carne vermelha e, além disso, provavelmente recomendará a outras pessoas, a seus amigos e familiares, a não comprar carne vermelha. Temos então, dentro de crenças e valores, algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao materialismo, à valorização da inovação, à valorização da fraternidade e também à valorização das interações humanas. O consumo, nesse aspecto, também tem a relação com situações sociais, ou seja, as pessoas consomem para poder interagir com outras pessoas e também por questões ligadas ao status. Ou seja, pessoas compram produtos para poder ostentar alguma coisa, para mostrar que elas possuem bens materiais para outras pessoas. Também nós temos alguns reflexos do consumo no nosso dia a dia, como por exemplo, o consumo compulsivo e o consumo vicioso. Esses são elementos que são reflexo da nossa sociedade, que está bastante relacionada ao consumo de bens e de serviços. Vamos agora ver as definições do comportamento do consumidor. Primeiramente, temos que o comportamento do consumidor apresenta 3 tipos de atividades: mentais, físicas e sociais. As atividades mentais são aquelas de ordem cognitiva e psicológica, principalmente relacionadas com a tomada de decisão e com o processo de formação de informações a respeito de produtos e de serviços. É nesse momento em que se buscam informações e que se avaliam alternativas a respeito de produtos e a respeito de serviços. Nós também temos as atividades físicas relacionadas ao consumo, ou seja, todo o esforço físico, o gasto físico relacionado à compra ou ao consumo de um produto ou serviço. Nesse caso, temos então relação com fatores de ordem principalmente biológicas, uma vez que tem a ver com esforços da pessoa para poder comprar um produto e para poder usufruí-lo. Também temos as atividades sociais, ou seja, o consumo relacionado às interações entre as pessoas. Quando uma pessoa vai comprar um produto, ela tem relação com pessoas que influenciaram nessa compra, com os atendentes, com os vendedores, assim como outras formas de influência que está relacionada a um caráter antropológico e a um caráter sociológico. Ou seja, temos relações com cultura e também com a sociedade que tem envolvimento com esse consumo e da forma como a pessoa recebe influência desses elementos. Dentro dessas atividades, nós temos algumas decisões e ações que são tomadas. Primeiramente, nós temos a ação de obtenção do produto.
e do serviço, e todas as atividades que antecedem a essa obtenção. Ou seja, temos relação primeiramente com o reconhecimento de que a pessoa precisa comprar um produto, a busca dessas informações e a avaliação de alternativas, além, é claro, do momento que se compra, que se obtém o produto. Temos então relação ao ponto de venda nesse aspecto e também a todas as pessoas que interferem nesse processo. Nós também temos, em relação às atividades que vimos antes, a ação de consumo, ou seja, o momento que a pessoa está consumindo e avaliando o seu produto que foi comprado realmente atende às suas expectativas. É nesse momento de consumo que a pessoa tem experiências ligadas às características do produto e se a satisfação vai ser alcançada a partir do que ela tinha como expectativa. Nós temos, além disso, as ações de descarte, ou seja, quando a pessoa resolve se desfazer ou repassar o produto para outra pessoa. Nesse momento, nós temos então algumas características importantes de se destacar no dia a dia de hoje relacionadas ao meio ambiente, de se saber o que fazer com os produtos que nós não utilizamos mais, mas que temos que descartá-los. Temos então que as atividades mentais, físicas e sociais do consumo e da compra estão relacionados a ações de obtenção, de consumo e de descarte, de produtos e também de serviços. Nesse aspecto, é importante ressaltar que, diferentemente de produtos, serviços não podem ser estocados, são intangíveis e, além disso, dependem fundamentalmente de pessoas para serem prestados. E isso faz diferença no momento que se relacionam as atividades do comportamento do consumidor com as ações de obtenção, de compra e de consumo. Sendo assim, percebe-se que com essas atividades